Se você já pensou em desistir, você que está assistindo esse vídeo, se você já quase parou, né? Se você está cansado, Deus mandou te dizer assim, ó. Graça e paz, meu amado do Senhor. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. É uma honra poder te receber aqui nesse canal, tá? Quer dizer que eu tô muito feliz de poder te receber aqui, né? Que você possa assistir essa mensagem, que ela possa adentrar o teu coração, que você possa compartilhar com quem precise aí, né? Porque todos nós precisamos, né? Né, Juan? Precisamos de uma mensagem. E a mensagem de hoje, ela fala sobre 2 discípulos que decidiram desistir de tudo, tá? E o problema daqueles discípulos não foi a sua tristeza não, tá? Foi a desistência mesmo, eles resolveram desistir, né? Rapaz, não dá mais não, bora parar aqui, pronto, e foi o que fizeram. E eu quero, antes de nós entrarmos na introdução dessa mensagem, eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por um momento em que parecia que Deus estava em silêncio? Que você orava, que você buscava, mas parecia que Ele não estava ali, não te respondia para nada? O que aconteceu com esse discípulo é que eles não estavam só indo embora para casa, não. Eles estavam abandonando tudo. Abandonando o chamado, abandonando a fé e abandonando aquilo que Deus tinha começado. Eles não chegaram nem a dar a chance de dizer assim, cara, vamos esperar um pouco, vamos tentar mais uma vez. Não, eles decidiram desistir, pronto, colocaram assim, acabou e pronto. Não tem como ficar aqui, cara, vamos embora, né? E o que eles não sabiam que eles estavam desistindo cedo demais. Isso aconteceu depois da morte de Jesus lá no Calvário, né? Foi aí que eles decidiram voltar, né? Ficaram por ali, né? Viram que nada acontecia, estava no 3º dia já, então tomaram essa decisão e realmente eles estavam indo na direção contrária do propósito. Enquanto Deus estava escrevendo o maior milagre da história, eles estavam indo embora. Toca a nossa vinheta aí que a gente vai entrar na mensagem. Em um mundo cheio de desafios, quando as forças parecem acabar, existe algo que nos mantém de pé. A fé que fortalece, a esperança que renova, a palavra que transforma. Aqui, aprendemos que não somos fracos. Somos mais fortes com fé. Mais fé para vencer. Mais fé para continuar. Mais fé para viver o propósito de Deus. Você não está sozinho. Seja bem-vindo ao canal Mais Forte com Fé, com Romualdo Hurtado. E antes de nós continuarmos essa mensagem, eu gostaria de te pedir encarecidamente, cara, para que tu se inscreva nesse canal. Se inscreve aí, compartilhe esses vídeos, né? Comente aí, amém, alguma coisa para que ele fique relevante e possa alcançar outras pessoas, tá? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho que sempre que chegar nova mensagem aí vai chegar para você, beleza? Me ajuda. Esse projeto é de Deus e você também faz parte dele. Me segue também nas redes sociais, tá? Vou botar aí na descrição, beleza? Agora, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. A gente vai ler do versículo 13 até o versículo 16, tá? Lucas 24, 13 até o 16, beleza? Vou dar um tempinho aí para te procurar. Já? Vamos lá então. Aqui na minha Bíblia diz assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que equivale a 10 a 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Viu? Veja só. Olha que coisa forte, né? Eles estavam caminhando, conversando e vivendo um momento muito difícil e Jesus estava com eles, mas eles não perceberam.
né? E o mais impactante não era só isso, eles estavam indo embora. Eles estavam seguindo, caminhando rumo à desistência, estavam seguindo para a frustração e para o abandono. Eles estavam literalmente desistindo enquanto Jesus estava caminhando ao lado deles e conversando com eles, tá? E é sobre isso que eu quero falar com você. Cuidado para não desistir de algo que Deus ainda está fazendo, tá? O processo ainda está rolando, tu já quer pular fora do barco. Faz isso não, tá? Esses dois discípulos, eles estavam indo para Emaús, né? Mas esse caminho que eles estavam percorrendo não era um caminho geográfico, era uma caminhada emocional, né? Era o caminho de quem desistiu, né? Eles estavam saindo de Jerusalém e Jerusalém representava o lugar da promessa, da esperança e do propósito. Ou seja, eles estavam indo embora do lugar onde Deus tinha feito tudo acontecer. Jesus já havia sido crucificado, como eu falei anteriormente, e os sonhos dele morreram junto, né? Ele até falava assim, a gente acreditava que ele era o Jesus, que ele era o nosso libertador, mas agora na mente deles tudo acabou, né? E sabe o que é mais forte? Eles não estavam fugindo por perseguição, eles estavam indo embora por frustração. Não era medo de morrer, era dor de se decepcionar. Eles caminhavam em torno de 10 a 11 quilômetros conversando sobre derrota, revivendo a dor e alimentando a dúvida. E tem gente hoje que não percebe, mas quando você começa a falar só de problemas, você já está no caminho de Emaús. Eles estavam andando, mas sem direção, conversando, mas sem fé. Estavam vivos, né? Mas sem esperança, né? E o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que Jesus se aproxima e começa a andar com eles, mas eles não o reconheceram. Isso é profundo. Às vezes Jesus está do nosso lado, mas a dor é tão grande que a gente não consegue perceber. A vida deles era como se fosse um celular sem sinal. O aparelho estava funcionando, mas não havia o quê? Uma conexão, tá? E assim também é a vida de quem desiste. Continua vivendo, mas desconectado da esperança, do propósito e principalmente da presença de Deus. E Jesus não chegou fazendo milagre não, tá, bonitão? Ele começa explicando as escrituras, porque antes de mudar a situação, Deus quer alinhar o nosso entendimento. E quando eles falavam, o coração deles começaram a queimar, né? E quando eles chegaram lá em Emaús, Jesus fez aquela menção de continuar, né? Isso mostra algo muito forte também. Jesus não força a permanência, ele responde ao convite, né? Eles disseram bem assim, ó, fica com a gente aí, fica com a gente, tá? Jesus pega o quê? Aceita o convite. E no momento em que eles estavam ali na mesa, no partir do pão, eles perceberam que era ele, que era o próprio Jesus. Imagina o peso disso, né? Eles estavam desistindo do próprio Jesus, caminhando com ele ao lado. E eles dizem, né? O nosso coração queimava. Se depois você quiser ler essa mensagem, essa passagem toda, é interessante, tá? Então isso significa que Deus já estava falando e eles estavam cegos pela frustração. Preste atenção, nem todo silêncio é abandono, nem toda demora é negação e nem toda dor significa derrota, tá? Às vezes é só o processo. E se você já pensou em desistir, você que está assistindo esse vídeo, se você já quase parou, né? Se você está cansado, Deus mandou te dizer assim, ó, continua. Permaneça e não abandone, porque você não está sozinho. E aqui eu vou passar 3 lições para você aplicar na sua vida, tá? Número 1, desistir cedo pode te fazer perder o milagre. Eles estavam perto, mas quase perderam tudo, tá? Número 2, Deus não desiste de você, mesmo quando você desiste, tá? Jesus foi atrás deles, pegou eles no caminho. E número 3, o processo ele pode confundir, tá? Mas Deus continua presente, né? Nem tudo faz sentido, a gente sabe disso, né? Entenda isso. E eles começaram o quê? Desistindo, mas terminaram voltando. E voltaram correndo e cheios de fé. Sabe por quê, lindão? Porque quando nós temos um encontro verdadeiramente com Jesus, a gente volta diferente.
E para encerrar essa mensagem, eu quero te dizer assim, ó, se você está no caminho de Emaús, não transforme o processo em desistência, tá? Porque Jesus pode estar mais perto do que você imagina. E daqui a pouco seus olhos vão se abrir. Talvez você começou essa caminhada desanimado, né? Mas você não vai sair desse vídeo do mesmo jeito que você chegou. Porque quando Jesus entra no caminho, a desistência perde a força, o propósito volta a viver, beleza? E se essa mensagem falou com você, e se algum momento você se viu nesses discípulos que a gente falou aí, caminhando, mas por dentro já tinham desistido, eu quero te dizer, ó, Jesus ainda está no caminho, sabe por quê? Porque ele é o caminho. E se ele falou contigo hoje, não guarda isso só pra você não, tá, bonitão? Se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente levanta quem está caído, fortalece quem está fraco e reacende quem estava desistindo, tá? Deixa o seu like, porque isso faz com que essa mensagem chegue em mais pessoas que também estão no caminho de Emaús sem perceber. Compartilhe esse vídeo, lindão, porque pode ser que alguém que você ame esteja quase desistindo e que essa palavra seja exatamente o que ela precisa ouvir agora, nesse momento, hoje, tá bom? Ative o nosso sininho para que você não perca nenhuma mensagem que pode transformar sua caminhada, beleza? Fica na paz, fui!